Bom dia, meu nome é Pablo Cerdeira, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, coordeno um centro chamado Centro de Tecnologia e Sociedade, e vou trazer para vocês aqui uma experiência que eu acho que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a conhecer do Waze. Vocês devem conhecer o Waze como um aplicativo que ajuda as pessoas no trânsito, como a Flávia estava falando aqui, que provê informações, mas talvez vocês não saibam como é que isso pode ajudar a mudar não só a gestão de uma cidade, mas a forma como os governos trabalham com os cidadãos. Tá? Eu vou começar aqui com um quadrozinho, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Academia de Atenas, está lá no Vaticano, no Museu do Vaticano, e ele traz duas figurinhas aqui interessantes. Uma delas é o Platão, e o outro é o Aristóteles. Vou colocar dois princípios básicos, assim, duas diferenças muito radicais entre eles. Primeiro, quem aqui é da turma da miçanga? De humanas que odeia um x ao quadrado? Isso. Pois é, imagino. E quem aqui é da turma que gosta lá de uma exponencial, de uma coisa assim? Legal, boa. Esses dois perfis diferentes, eles surgem, eu prometo que essa história é rápida, ela tem 2.500 anos, mas até a hora do almoço a gente acaba, tá, Flávia? Porque isso aqui aconteceu 2.500 atrás. 2.500 anos, o pessoal começou a separar. Um grupo falava dos aspectos mais ideológicos, como se pensar o direito, a justiça, que é o pessoal do Platão. Um outro grupo, do Aristóteles, que é o que gerou a área mais das ciências, da lógica, trabalhava muito com a experiência, com aquilo que era observado. E o nosso pensamento seguiu dois caminhos diferentes. Isso vem até hoje. Tá? Vamos mostrar para vocês aqui onde isso se reflete no nosso dia a dia. Numa campanha, os políticos estão lá imbuídos daquele espírito político mesmo, né? Eles estão falando com os cidadãos, estão ouvindo o que as pessoas estão pedindo, estão prometendo coisas, mas logo depois, quando começa o governo, a realidade é muito mais essa. Você está lá com os seus burocratas, isso não é ruim, são momentos diferentes, mas você está discutindo os aspectos técnicos dos projetos, como implementar ou não um projeto, e esse link com a sociedade, que é feito no momento da campanha, se perde. Isso é um problema muito sério. Tá? Hoje em dia, muitos políticos, logo depois da eleição, sua popularidade cai rapidamente. A gente vê isso acontecendo pelo mundo todo. E muito é por conta disso, dessa perda de conexão com a sociedade. E como é que a gente pode fazer para trazer a sociedade, não para dentro só no momento de campanha, mas para dentro do momento em que os governos estão decidindo, estão executando suas políticas? Uma opção é fazer esses sistemas de participação popular. Vocês devem conhecer esses sites que o governo faz, que o cidadão vai lá e vota nisso, sugere aquilo, etc. Mas eles são caros, eles precisam de uma divulgação muito grande da administração pública, tá? E outra, eles tomam tempo do cidadão. O cidadão precisa parar aquilo que ele está fazendo, sabe, entrar no site, fazer sua sugestão. Isso nem sempre funciona. Uma outra forma é se a gente pudesse ouvir a sociedade. E aqui entra o que a gente começou a fazer no Rio de Janeiro com o Waze e que hoje tive já a sorte de espalhar isso por vários eventos pelo mundo, com o apoio do Waze, e agora a gente está, inclusive, fazendo isso com 5 cidades da América Latina, pela FGV. Um detalhe que eu esqueci de dizer, eu fui o chefe do escritório de Big Data da Prefeitura do Rio, tá? De 2013 até 2016. Então, o que a gente desenvolveu lá era o seguinte: em 2009, a gente ganhou, foi selecionado para ser a sede das Olimpíadas. Uma festa enorme na cidade. Só que logo depois, a gente enfrentou um caos, com uma chuva que simplesmente parou a cidade. E a gente não tinha, dentro da estrutura da administração, os modelos para conseguir operar uma situação de crise dessa. Nessa época, o Bloomberg, que era o prefeito de Nova York, estava enfrentando os mesmos problemas e implementando 3 estratégias. A Central 311, uma central telefônica única, o centro de crise, por conta dos atentados de 11 de setembro, e o seu escritório de Big Data. E a gente fez a mesma coisa no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Eu não preciso dizer para vocês de onde é que o Bloomberg tira a sua ideia de usar dados para tomar de decisão, né? Faz parte da verve dele, do espírito do Bloomberg. Então, o que a gente fez no Rio de Janeiro? O prefeito me chamou e falou assim, vamos tentar mudar essa estrutura hierárquica que a gente tem que falar lá embaixo, passando por diversos níveis. Vamos criar uma estrutura da mesma forma em que eu tenha uma área aqui, que é essa área de soluções e dados, que possa ajudar a integrar toda essa estrutura de uma forma mais transversal. A gente precisava
dar sentido a isso que a gente via nos telões do centro de operações. Informações, 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 mas não tomada de decisão. Nesse momento, o prefeito me pediu uma vez, tenta pegar os dados do Waze, faz um robozinho para capturar isso e jogar no nosso painel. Ele falou, vamos fazer isso, vai dar um trabalho louco, mas vamos fazer. É um dado importantíssimo, onde é que tem buraco, onde é que tem acidente. Nesse momento, a gente resolveu mandar um e-mail para o Waze e falar, olha, a gente vai fazer isso, vocês querem ajudar a gente? Só que, para nossa surpresa, diferentemente de quase todas as empresas de tecnologia que não abrem os dados, o Waze respondeu, topamos, toma aqui nossa API, pode começar a puxar os dados. Em 3 dias, os dados do Waze estavam no nosso painel. Muito diferente de qualquer outra empresa. E a gente começou a acumular dados, etc. E o que a gente fez? Alguns exemplos de estudos. Com 3 anos de dados, a gente conseguia medir como é que o trânsito se espalhava pela cidade, ou como é que um trânsito influenciava o outro. Veja isso aqui, o trânsito de manhã, às 6 da manhã, e depois o trânsito às 7, usando anos de dados aqui do Waze. A gente percebe que essas 2 regiões que param, logo depois, começam a afetar outras áreas da cidade. Isso é importantíssimo para a tomada de decisão do administrador público. Um outro exemplo, isso é muito legal, tá? Eu acho, assim, fico muito orgulhoso que minha equipe tenha começado a fazer esse tipo de trabalho, que agora a gente está expandindo com o apoio do Banco Interamericano, o BID. O Rio pede em torno de 20 bilhões por ano em trânsito, mas quem pede isso não é a cidade. Esses 20 bilhões, quem pede é o cidadão que está saindo da sua casa mais cedo para chegar no trabalho ou chegando mais tarde em casa. Como é que a gente pode ajudar o cidadão a ter isso devolvido a ele, melhor aplicado os seus recursos? Usando esses dados de Waze, a gente conseguiu identificar as principais 30 áreas de engarrafamento da cidade e, sabendo o quanto cada uma representava, dar o preço para cada uma. Essa área custa X, essa área custa Y. Vejam que interessante. Se a gente pegar esses 2 trechos aqui, Lagoa Barra e Bicalho, um representava 1,3 bi ano e o outro 840 mi ano em termos de horas perdidas, equivalente em dinheiro. E com isso a gente consegue medir, inclusive, quais são os custos dessas soluções. Eu consigo dizer que nessa região eu perco X, e se a solução proposta é um BRT, é uma outra solução, quanto ela custa? Se ela vai melhorar o trânsito em 50%, quanto eu consigo devolver para o cidadão nos impostos que ele está pagando em tempo útil dele com a sua família, ou no lazer, ou lendo um livro, ou estudando. Outro exemplo interessante, pontos de alagamentos. A gente pegou as reclamações de alagamento na Central 1746, cruzou também com os dados do Waze, que também você pode reportar alagamentos no aplicativo, identificou as áreas que eram sobrepostas, que as pessoas reclamavam das 2 formas, para atender o máximo possível das pessoas. E a gente, com esses dados, conseguiu, cruzando com dados de ônibus, densidade urbana e outras informações, a gente conseguiu fazer um ranking de quais eram os pontos de alagamentos prioritários da cidade. Isso foi passado para as secretarias responsáveis, Secretaria de Conservação, Secretaria de Obras, para que eles avaliassem cada um dos pontos de alagamento e propusessem soluções. A grande maioria era simplesmente desentupimento de bueiro, limpeza, tirar um asfalto que estava sobrando. E com isso a gente conseguiu fazer com que o rio passasse 3 anos sem ter aqueles grandes alagamentos que causaram essa mudança na estrutura da prefeitura lá atrás, se vocês lembrarem de um dos primeiros slides. O final dessa história. O final dessa história é que depois de muito usar dado, de muito ouvir os cidadãos, de muito mudar a cidade, com um apoio muito forte, muito intenso, desses dados providos pelo Waze, mas que são gerados por aqueles que são os governados, a gente conseguiu realizar uma Olimpíada de muito sucesso. E agora, o que a gente está fazendo é tentar replicar essas mesmas experiências em outras 5 cidades da América Latina. É um projeto que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está suportando, apoiando a gente na fundação, para tentar replicar essas estruturas nas prefeituras de São Paulo, Montevidéu, Quito, Miraflores e Jalapa. Lembrando que essa parceria que começou com o Rio, lá em 2013, não tinha nenhum nome ainda à época, hoje já está com cerca de 700, 800 parceiros pelo mundo todo, e que esse tipo de solução é capaz de auxiliar não só o governo a ter uma ferramenta para tomada de decisão melhor, mas mudar a forma como os governos encaram as demandas da sociedade. Acho que esse é um fator importantíssimo para a gente mudar, não só melhorar, mas mudar a forma como o governo e a sociedade se relacionam. Esse é um caminho que me parece muito promissor e espero que o Waze continue tendo muito sucesso nessa caminhada. Obrigado, gente.